Donald Trump prometeu que os dias do ditador Maduro estão contados e, após aumentar suas forças militares no Caribe, intensificou as interceptações em embarcações, que devem atingir agora o coração da economia venezuelana, o petróleo. Então, na quarta-feira, em uma brilhante operação testemunhada em vídeo, as forças americanas interceptaram e apreenderam um petroleiro alvo de sanções na costa da Venezuela, marcando uma séria escalada das tensões entre os dois países. Acabamos de apreender um petroleiro na costa da Venezuela, um petroleiro grande, muito grande, o maior já apreendido, na verdade. E outras coisas estão acontecendo, disse Donald Trump na Casa Branca durante uma coletiva na quarta-feira à tarde, sem dar muitos detalhes. It's been an interesting day from the standpoint of news. As you probably know, we've just seized a tanker on the coast of Venezuela, large tanker, very large. Largest one ever seized, actually. And other things are happening, so you'll be seeing that later, and you'll be talking about that later with some other people. Very excitingly for me and for the country, we've just... Um alto funcionário do governo Donald Trump se referiu a essa embarcação como um navio apátrida que estava atracado pela última vez na Venezuela. Os contratos futuros de petróleo subiram então após essa notícia, com o petróleo Brent fechando em alta de 0,4% em Londres. Pouco antes das falas de Donald Trump, a Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, divulgou as imagens da operação e acrescentou que a apreensão realizada na costa da Venezuela foi conduzida de forma segura e protegida. E nossa investigação, em conjunto com o Departamento de Segurança Interna, para impedir o transporte de petróleo sujeito a sanções, vai continuar. Esta é a primeira ação conhecida contra um petroleiro desde que Donald Trump ordenou um grande reforço militar na região e realizou ataques contra embarcações suspeitas de tráfico de drogas, operações que suscitaram preocupações entre legisladores democratas e alguns especialistas jurídicos. Tratava-se do navio-tanque MT Skipper, de bandeira da Guiana, e deixou o principal porto petrolífero da Venezuela, Porto José, entre os dias 4 e 5 de dezembro, após carregar petróleo bruto pesado Mary, de acordo com informações de satélite analisadas pela tankertrackers.com e dados internos de navegação da estatal venezuelana PDVSA. A operação foi impressionante por ter sido filmada e desclassificada pelo Pentágono. Um movimento difícil de acontecer, e parece que Trump busca a transparência das ações para pressionar a região. A operação aconteceu por volta das 6 horas da manhã de quarta-feira contra o navio MT Skipper e foi conduzida pelo FBI, pelo Departamento de Investigações e Segurança Interna dos Estados Unidos e pela Guarda Costeira Americana, com apoio, é claro, do Departamento de Guerra, que contou com o apoio da Marinha. Mas como tudo isso aconteceu? E o área militar explica com muitos detalhes. A missão envolveu 2 helicópteros multimissão Sikorsky MH-60 Seahawk, possivelmente da Marinha, já que a Guarda Costeira encomendou a versão MH-60R em outubro deste ano para substituir o então MH-60 Jayhawk. Os 2 helicópteros táticos com forças especiais dos Estados Unidos a bordo, contando com 10 fuzileiros navais e 10 membros da Guarda Costeira, fizeram uma aproximação a este bordo do navio, para lançar em Fast Hope os militares no convés do petroleiro. Logo que tocaram o navio, ao menos 10 militares seguiram rapidamente a cabine do capitão e da tripulação, para então render os ocupantes e controlar totalmente a direção do navio, através de técnicas e métodos táticos muito bem treinados ao longo da permanência das tropas no Caribe. Um terceiro helicóptero permaneceu sobrevoando o navio para permitir que essas imagens fossem feitas, atualizar os comandos e apoiar as operações dentro do navio. A outra metade dos militares se dividiram em outras posições
dentro do navio. A procuradora Bond afirma que o petroleiro estava sob sanções americanas há vários anos, por seu envolvimento em uma rede ilícita de transporte de petróleo que apoiava organizações terroristas estrangeiras, enquanto transportava petróleo entre o Irã e a Venezuela. E vocês então se lembram do vídeo, quando Trump disse sobre o petroleiro? Seized a tanker on the coast of Venezuela, large tanker, very large. Largest one ever seized, actually. Sim, trata-se de fato de um navio gigantesco conhecido como VLCC, Very Large Crude Carrier, ou seja, um dos maiores da indústria naval, com capacidade para transportar cerca de 2 milhões de barris de petróleo. Os Estados Unidos então concluíram que a embarcação tinha como destino a ilha de Cuba. Embora seja incomum que um navio desse porte viaje da Venezuela para Cuba, considerando os padrões históricos de navegação. O governo Trump intensificou a pressão sobre o ditador venezuelano Nicolás Maduro, a quem acusa de chefiar uma operação de narcotráfico. O Pentágono realizou mais de 20 ataques contra supostos navios de tráfico de drogas em águas próximas à Venezuela e à Colômbia, matando mais de 80 indivíduos. O presidente Trump sugeriu diversas vezes que os americanos poderiam atacar em terra e que os dias de Maduro estavam contados. A apreensão pode sinalizar uma intensificação dos esforços para atingir o petróleo da Venezuela, principal fonte de receita do país. A ação americana pode ainda dificultar em muito a exportação de petróleo da Venezuela, já que outros exportadores provavelmente ficarão mais relutantes em carregar suas cargas. A maior parte do petróleo venezuelano é destinada à China, geralmente por meio de intermediários, com grandes descontos devido ao risco de sanções e competição pelos preços baixos da Rússia. Mesmo assim, as exportações de petróleo só aumentaram para a China. Donald Trump afirmou que os Estados Unidos manterão o petróleo apreendido do navio na costa da Venezuela, em meio ao aumento das tensões com Caracas. Questionado sobre o que aconteceria com o petróleo, Trump disse: "Acho que vamos ficar com ele." Esse tipo de ação estabelece um limite geopolítico para os preços. Mesmo volumes modestos podem influenciar o sentimento do mercado quando o risco envolve rotas marítimas e uma escalada entre os estados. Alguns já estão chamando os Estados Unidos de pirata. Maduro está no poder desde 2013, quando sucedeu o ditador Hugo Chávez após a morte dele por câncer. Amplamente considerado culpado de fraude nas eleições presidenciais do ano passado, o ditador Maduro se mantém no poder após lançar uma onda de repressão que forçou Edmundo González, o maior opositor do país e vencedor das eleições por votação em 2024. Agora está exilado na Espanha. Trump também mandou um recado muito duro, em tom de ameaça para o ex-guerrilheiro e atualmente presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Disse para que ele seja sábio. Caso contrário, terá o mesmo destino de Nicolás Maduro, ou seja, será o próximo. Three countries sending drugs to the U.S. Mexico, Venezuela, and Colombia. And you talked to the president of Mexico, you already talked to Nicolás Maduro. Have you considered talking to the president of Colombia, who you called a drug leader? No, I haven't really thought too much about him. He's been fairly hostile to the United States, and I haven't given him a lot of thought. He's going to have himself some big problems if he doesn't wise up. Colombia is producing a lot of drugs. They have cocaine factories that they make cocaine, as you know, and they sell it right into the United States. So he better wise up, or he'll be next. He'll be next too. And I hope he's listening. He's going to be next. Yes, Mr. President. Because we don't like people when they kill people. And they sell drugs. They kill them in the United States. And Colombia is a major manufacturer of drugs, meaning cocaine in particular. Sinta-se à vontade em visitar a minha loja de camisetas e apoiar o meu trabalho através do site reserva.inc/área militar.
Cada compra de camiseta vai apoiar diretamente na continuidade do meu trabalho em trazer mais análise dos principais acontecimentos em geopolítica e defesa.